O desempenho industrial brasileiro pode ter um novo cenário com a modernização do mercado de câmbio nacional. Atualmente, os serviços bancários no Brasil são altamente concentrados e o incremento na competição que resulte na redução do custo de financiamento pode pavimentar um caminho importante para a otimização da atividade das indústrias. Nesse contexto, um projeto de lei encaminhado pelo Banco Central ao Congresso Nacional visa a instituição de um novo marco legal para o mercado de câmbio de capitais estrangeiros no Brasil e brasileiros no exterior. O PL revisa mais de 40 instrumentos legais vigentes e os consolida em uma só lei. Segundo o Banco Central, a legislação permitirá a melhoria do ambiente de negócios no país, trazendo simplificação e celeridade para todos os que lidam com operações internacionais. Na avaliação do economista e especialista em Direito e Administração Pública, Eliseu Silveira, o atual mercado de câmbio brasileiro tem pouca competição, cenário que pode mudar com a aprovação do projeto de lei. A entrada de capital estrangeiro no país vai, com certeza, melhorar a atuação dos nossos próprios bancos e nossos próprios atores financeiros nacionais. Isso porque, quando ingressa-se um capital estrangeiro no país, nós vamos ter novos atores, novas ferramentas, novas tecnologias e o melhor, novas políticas e novas formas de fazer transações financeiras. Um dos principais pontos do projeto é a autorização para que pessoas físicas e mais pessoas jurídicas tenham contas em moeda estrangeira no Brasil. Atualmente, somente agentes autorizados a operar em câmbio, emissores de cartões de crédito de uso internacional, seguradoras e prestadores de serviços turísticos podem manter conta em moeda estrangeira. Outro ponto de destaque do PL é a autorização da atuação das fintechs no mercado de câmbio. Pela regra atual, uma fintech só pode atuar no mercado de câmbio caso esteja associada a uma corretora ou banco. Sozinhas, são proibidas de atuar nas operações com moedas estrangeiras. Para o deputado federal Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, a entrada das fintechs vai facilitar a operação de câmbio no mercado. Hoje, a gente sabe muito bem que há um deságio muito grande quando a gente quer operar no mercado de câmbio, seja pessoa física, né, ou também pessoa jurídica. A entrada das fintechs, aumentando a concorrência, diminuindo talvez essa diferença de preço, fazendo com que seja muito mais fácil você operar e até mesmo ter menos reservas de câmbio. Segundo o Banco Central, empresas que operam no comércio exterior serão um dos setores mais beneficiados. A nova lei permitirá eliminar o excesso de burocracia vigente no processo de contratação de câmbio para importação e exportação, eliminar restrições dos exportadores no uso de suas receitas mantidos em sua conta no exterior e facilitar a integração dessas empresas nas cadeias globais. O Banco Central espera maior concorrência e eficiência do mercado. Reportagem Tiago Marcolini. Após a informação de que o governo federal pretende propor um novo adiamento do censo demográfico de 2021 para 2022, o movimento municipalista enxergou um problema que pode afetar diretamente o recebimento de recursos destinados à população. De acordo com a Confederação Nacional de Municípios, a CNM, a extensão do prazo para estabelecer o censo, que é realizado pelo IBGE, impede que haja uma definição exata dos coeficientes de repasse do Fundo de Participação dos municípios, que leva em conta o número de habitantes de cada ente. O consultor de estudos técnicos da CNM, Eduardo Strans, avalia que a não realização de um censo demográfico no próximo ano vai acarretar em prejuízos financeiros para os municípios, que vão além de baixos investimentos públicos para estes entes. Tanto o poder público, que não terá base de informação para definir os seus programas e suas políticas públicas, quanto o setor privado, que não terá base, de informação para fazer o direcionamento e os investimentos privados que tanto é necessário para todos. O censo demográfico é realizado periodicamente a cada 10 anos e deve ser feito em todo o Brasil. Pesquisadores do IBGE visitam os domicílios para obter dados sobre as características dos moradores. Entre as informações coletadas estão nível de estudo, trabalho e renda, por exemplo. A pesquisa estava prevista para ocorrer entre 1º de agosto e 31 de outubro deste ano. Com o adiamento previsto, o professor do MBA de Políticas Públicas do IBMEC Brasília, Eduardo Galvão, entende que a população pode ser afetada, inclusive com a falta de elaboração de programas essenciais para famílias de baixa renda. A ideia do programa Minha Casa Minha Vida só surgiu quando se percebeu um déficit habitacional cujos dados foram levantados pelo censo. Então, esse volume de informações é que vai direcionar e dar suporte às políticas públicas que vão ser implementadas no futuro logo próximo.
E a gente sabe que o cenário de pandemia trouxe uma outra reconfiguração social. Para adiar o censo mais uma vez, o governo apresenta justificativas relacionadas a questões sanitárias, já que a coleta da pesquisa é domiciliar e presencial. A estimativa de visitas é de mais de 180 mil recenseadores a aproximadamente 71 milhões de domicílios em todo o território nacional. O valor destinado para a realização do censo demográfico, cerca de 2,3 bilhões de reais, deve ser direcionado para outros ministérios, sobretudo para os militares. Reportagem Marquesan Araújo. O Senado aprovou a ampliação do prazo para que estados e municípios façam uso de recursos da União em ações contra a Covid-19. Pela proposta do projeto de lei número 4078 de 2020, os recursos poderão ser utilizados até 31 de dezembro de 2021, desde que esses investimentos sejam utilizados exclusivamente para enfrentamento à pandemia causada pela Covid-19 e seus efeitos. Pela proposta, os recursos também poderão ser utilizados na compra imediata de vacinas ou de medicamentos eficazes contra a doença, no caso de estarem disponíveis durante essa prorrogação de prazo para o uso dos recursos. Para o relator do projeto, o senador Otto Alencar, a ampliação deste prazo não deve abrir espaço para novos gastos do governo federal, pois são recursos já disponibilizados para estados e municípios. Do ponto de vista financeiro, a proposição não cria nova despesa para a União, uma vez que os repasses envolvidos cujos prazos se pretende prorrogar já ocorreram. Assim, a proposição não impacta resultado primário apurado na esfera federal, nem o cumprimento do limite de despesa primária do Poder Executivo. O objetivo é preservar a execução de gastos nas áreas de saúde e assistência social, respectivamente. Trata tão somente de evitar que esses recursos sejam devolvidos ao governo federal enquanto persistir a pandemia provocada pelo Covid-19. O texto aprovado também veda a possibilidade de a União solicitar a devolução do dinheiro, independente dos motivos alegados. Para o economista e ex-diretor do Banco Central, Carlos Eduardo de Freitas, a proposta é importante para salvar vidas e não traz prejuízos aos cofres públicos. Isso eu vejo com simpatia, isso é importante, trata-se de vidas, permitir prorrogar esse período para essas despesas ligadas às medidas sanitárias, às medidas na área de saúde pública, eu acho que é correto, até porque a União não está limitada financeiramente como um Estado, um município, uma empresa privada, uma pessoa. Ela não está limitada ao que ela arrecada. O limite dela é a capacidade de oferta do sistema econômico, da economia como um todo. Desde o início da crise da pandemia, a União destinou em créditos extraordinários mais de 28 bilhões de reais para a saúde e 61 milhões de reais para a assistência social. Com a aprovação do projeto, agora o texto segue para avaliação na Câmara dos Deputados. Reportagem Janari Damascena. O Tribunal Superior Eleitoral apresentou na última terça-feira o Plano de Segurança Sanitária para as eleições municipais de 2020. A iniciativa traz uma série de recomendações para garantir a segurança dos mesários e dos eleitores em meio à pandemia da Covid-19. O pleito está marcado para os dias 15 e 29 de novembro, quando ocorrem o primeiro e o segundo turnos, respectivamente. O plano foi elaborado por uma consultoria sanitária formada por especialistas da Fundação Oswaldo Cruz e dos hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein. Em entrevista coletiva de apresentação do plano, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou as reuniões com epidemiologistas e sanitaristas para a adoção dos protocolos de segurança sanitária. Tudo o que é possível fazer para minimizar riscos está sendo feito. Nós estamos cuidando da proteção dos eleitores para que ninguém desperdice essa oportunidade importante de participar da escolha dos prefeitos e dos vereadores. Todas as sessões eleitorais vão ter álcool em gel para que os eleitores higienizem as mãos antes e depois da votação. O uso de máscara será obrigatório e o cidadão não vai poder votar se não estiver usando o item. Além disso, não vai ser permitido comer, beber ou fazer qualquer outra coisa que implique na retirada da máscara, segundo o protocolo. Entre as principais recomendações aos eleitores está a manutenção de uma distância mínima de 1 metro nas filas e para o mesário no momento que antecede o voto. A Justiça Eleitoral recomenda que cada eleitor
leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação e que evite levar crianças ou acompanhantes às sessões. De acordo com o TSE, todos os mesários vão receber o material de proteção, como máscaras e álcool em gel. Entre as dicas para eles estão a troca da máscara a cada 4 horas e o uso permanente do protetor facial. No momento em que o eleitor mostrar o documento de identificação, o mesário deverá verificar a autenticidade sem encostar em nada, diz o plano. Se tiver dúvida na identificação, pode pedir ao cidadão que dê 2 passos para trás e abaixe a máscara brevemente, para confirmar a correspondência entre a pessoa e o documento. Segundo o plano, vai haver um local específico para os mesários fazerem as refeições, que vão ser espaços amplos e arejados. Embora não tenha sido uma decisão apoiada de forma unânime, já que entidades como a Confederação Nacional de Municípios defenderam a não realização do pleito neste ano, a especialista em saúde coletiva da Universidade de Brasília, Carla Pintas, acredita que o adiamento das eleições de outubro para novembro foi positivo. O TSE foi muito compromissado com esse quesito da segurança, tanto dos mesários quanto da população que tem que exercer o seu poder de voto. Acredito que todas as medidas foram muito positivas. É uma eleição segura que está pautada por recomendações científicas, não está sendo feito nada em exagero. Vale lembrar que o TSE decidiu ampliar o horário de votação das eleições municipais deste ano em 1 hora. Os eleitores vão poder ir às urnas e escolher os seus representantes das 7 às 17 horas. No entanto, entre o início da votação e 10 da manhã, o horário será preferencial para as pessoas com mais de 60 anos. Segundo a Justiça Eleitoral, quase 148 milhões de pessoas estão aptas a votar. São mais de 95 mil locais de votação e cerca de 400 mil sessões eleitorais. A partir de outubro, o TSE vai exibir as orientações da consultoria sanitária por meio da campanha Vote com Segurança, nas emissoras de rádio e televisão de todo o país. Reportagem Felipe Moura. O governo do Mato Grosso do Sul atualizou nesta semana o grau de risco dos 79 municípios do estado e encaminhou relatórios com recomendações referentes à 36ª semana epidemiológica do Programa de Saúde e Segurança da Economia, Prosseguir. De acordo com o 5º mapa situacional, 35 municípios mantiveram seu grau de risco, 22 deles melhoraram e outros 22 apresentaram piora. O resultado, segundo o secretário de Estado e Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, indica que agir sobre as recomendações continua sendo essencial para se controlar a pandemia. Os municípios que regrediram na faixa de risco foram Água Clara, Amambaí, Bandeirantes, Bela Vista, Bodoquena, Carapó, Chapadão do Sul, Corguinho, Coronel Sapucaia, Costa Rica, Deodápolis, Douradinha, Figueirão, Itaquiraí, Ivinhema, Jaraguari, Novo Horizonte do Sul, Paraíso das Águas, Ribas do Rio Pardo, Rio Verde, Terenos e Três Lagoas. Reportagem Marquesan Araújo. Promulgado na última semana, o Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, ainda não foi regulamentado e tem preocupado parlamentares no Congresso Nacional. Isso porque o regimento depende da aprovação de uma lei para definir a distribuição dos recursos entre estados e municípios. A atual lei que regulamenta o Fundeb perde a validade no dia 31 de dezembro de 2020. A deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM de Tocantins, por exemplo, já apresentou outra proposta. Trata-se do projeto de lei 4372 de 2020, que define percentuais de investimento em educação para os entes e estabelece as fontes que vão compor os fundos de educação. A PEC, como emenda constitucional, ela necessita de vários aspectos de regulamentação. O formato da distribuição dos recursos, como será considerado as especificidades da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, educação indígena, educação da pessoa com deficiência, os índices que serão utilizados dentro do critério de distribuição socioeconômico, indicador fiscal, um conjunto de considerações. Mesmo com os parlamentares se esforçando para aprovar uma lei que regulamente o novo Fundeb, o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, afirmou que a medida será apresentada pelo governo federal, mesmo que seja por meio de uma medida provisória. A regulamentação será feita pelo governo e será aprovada no Congresso Nacional necessariamente. Então nós precisamos ter um relator que pense também no aluno, no resultado do ensino,
não só em dar mais salário a professores, mas em cobrar IDEB mais alto. O novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica está previsto em uma emenda constitucional promulgada há cerca de 2 semanas em sessão do Congresso Nacional. A medida prevê aumento gradual da participação do governo federal de 10% para 23% em 2026. Reportagem Marquesan Araújo.